Tio Rei, eu queria virar para eleição com você para falar da eleição aqui de São Paulo, mas de um assunto que saiu por agora na sabatina que a TV Globo estava fazendo com o candidato Guilherme Boulos. Estava lendo aqui que durante a conversa, Boulos falou que a Venezuela vive sim um regime ditatorial. Ele foi questionado se o país vivia uma ditadura ou não e disse de forma enfática aqui, abre aspas, lógico, é um regime ditatorial, um regime que persegue opositor, um regime que faz eleição sem transparência, para mim, não é democrático e ponto, disse ele então no SP1 da TV Globo durante a sabatina. Ele que já tinha criticado as eleições na Venezuela, mas não tinha chamado de ditadura diretamente, fazendo então, trazendo essa posição agora na reta final da eleição, hein, Rinaldo? Puxa, é um alívio, né? Quando eu digo um alívio, por quê? Porque você é de esquerda, o Boulos também é de esquerda. Não, sei o quê. Não, eu acho que eu nem sou de esquerda, mas de qualquer modo, o Boulos é uma pessoa respeitável da política e há essa dificuldade na esquerda brasileira, em setores da esquerda brasileira, em chamar uma ditadura de ditadura. E a Venezuela é uma ditadura, muito bem. Não vou dar os parabéns ao Boulos, porque acho que ele cumpriu uma obrigação democrática, que é reconhecer que uma ditadura é uma ditadura. Mas saúdo que esteja no lado certo nessa questão, né? Porque é o que se tem lá. Quem ganhou não levou, quem ganhou teve de se exilar, a oposição não tem direito, não tem acesso a meios de comunicação, existem, a oposição não tem o direito de lançar os candidatos que ela quer lançar. O Chaves é mentira, ele não apresentou as provas de que ele venceu a eleição, ele recorreu a um truque, ele recorreu ao Supremo deles, que é controlado por ele também, para dizer, você valida os documentos que não foram apresentados? E, obviamente, o Supremo disse sim, claro, valido, né? É uma ditadura que persegue opositores. É um país em que há presos políticos. Então, é uma ditadura. E ditadura tem que ser chamada de ditadura. Até porque, né, não se pode cair no truque também dos vigaristas que defendem modelos fascistas e expressões fascistas na política, e usam a Venezuela. Ah, mas você gosta da Venezuela. Ah, mas você gosta da Venezuela. A Venezuela virou uma espécie de ditadura de plantão para tentar desqualificar posições progressistas, né? Não é que se deva ser crítico à Venezuela apenas para não dar essa licença à direita. Deve-se ser crítico à Venezuela, entendo eu, por uma questão de princípio de fundamento mesmo, né? Então, Boulos faz muito bem, né? É isso mesmo. É uma ditadura. Ponto final. Uma ditadura que, inclusive, tem causado muitos prejuízos políticos ao Brasil, é, ao presidente Lula e, obviamente, né, a política do Brasil para a Venezuela caducou e há uma grande dificuldade em reconhecer essa caducidade, né? O que é um erro também, né? É um erro. Então, nós vimos o presidente Lula fez a reunião contra as agressões à democracia mundo afora, não deu tão certo assim, né? Porque líderes importantes não estavam presentes, e ainda recebeu ali uma demonstração, né, do Boric, cobrando, cadê as restrições a outros ditadores? Ditador não tem cor, né? E entre eles citou Maduro. Eu disse aqui ontem, reitero, nem acho que o Lula devesse ter levado a Venezuela para o seu discurso na Assembleia Geral, porque a Venezuela, o problema não tem o mesmo tamanho de Gaza e Líbano, não tem o mesmo tamanho de Ucrânia e Rússia. Agora, se você vai fazer um seminário em que se vai tratar, e ele é necessário, da forma como a extrema-direita hoje ataca a democracia,
sim, o ataque mundo afora nas democracias, o ataque mundo afora à democracia é coisa da extrema-direita. Agora, não se pode olvidar, né? Não se pode ignorar que existem ditaduras que nominalmente, ao menos, se reivindicam de esquerda, né? É o caso do Maduro, ou que se querem anti-imperialistas, ou sei lá que nome queira dar, e que merecem ser lastimadas. É claro que eu reconheço todas as hipocrisias do mundo. Os Estados Unidos fizeram um evento contra a Venezuela, né? Na verdade, para discutir a situação da Venezuela, o Brasil não foi. É evidente que se pode perguntar por que os Estados Unidos não faz um evento para discutir, sei lá, a ditadura da Arábia Saudita, né? Que é uma ditadura aliada. Evidentemente, a hipocrisia existe em privilegiar a Venezuela, tal. Agora, o que o Brasil não poderia, de maneira nenhuma, e está acontecendo, e isso é um erro do Lula, é um erro do Celso Amorim. Não vou falar que é um erro do Itamaraty, porque Itamaraty, na verdade, nessa questão não apita nada, né? Como ente em si não apita nada. Apitam Lula e Celso Amorim, né? É um erro o Brasil surgir no mundo como um país próximo ao Nicolás Maduro, ainda que o Brasil não tenha reconhecido a vitória do Maduro, né? Não fez como alguns países reconhecendo a vitória do González, porque aí também isso realmente acho que não faz sentido, né? González é o presidente. Não, não é presidente, né? Não, não tem essa, né? Agora, deixar claro que não há diálogo possível com a ditadura venezuelana, isso sim, não há diálogo possível que não seja a relação que dois países mantêm. A gente não tem que romper relações com ninguém. Então, o Brasil está figurando como um país que está, de algum modo, simpático à Venezuela, né? É um, é um resultado muito ruim. É um resultado muito ruim. Até porque o Lula tem posições muito claras, muito duras e corretas, entendo eu, sobre a questão do Oriente Médio, e pode protestar quem quiser, e sobre a questão da Ucrânia e Rússia. Qualquer pessoa que fale o que realmente está pensando e não fique fazendo média, né? Ai, não quero parecer que eu estou do lado do Putin. Não, eu acho o Putin um pulha. Mas ou a solução da guerra da Ucrânia-Rússia é negociada, ou é guerra mundial nuclear. Simples assim. Ou vai se prolongar ad eternum, né? Até que morra Putin, até que morra Zelensky, se mude, então, ou na Rússia ou na Ucrânia, o entendimento das coisas. Mas ninguém pode contar com isso, né? É um absurdo, aliás, contar com isso. Então tem que ter uma solução. A posição do Brasil é correta, né? Assim como o repúdio do Brasil ao terrorismo do Hamas, que é evidente, e o repúdio do Brasil às ações criminosas do Netanyahu, né, também é correto. Agora, quando se tem essa posição em relação e se pretende ser um ator importante nesse debate, você não pode ser omisso ou quase isso em relação à Venezuela. Está tudo errado. Está tudo errado. Agora, e aí, né, parafraseando Gertrude Stein, né, que diz que uma rosa é uma rosa é uma rosa, né, um erro é um erro é um erro. Isto é, às vezes um erro é só um erro. Por mais que se tente explicar, por mais que se tente achar motivações superiores e tal, não sei o quê, é um erro, né? E sim, eu estava certo quando aqui para você lá atrás disse, Amorim, não vá ser observador da eleição na Venezuela, porque se trata de um truque barato de ditador. Foi e foi sendo enganado desde então, né?
O Lula não quis ontem, na coletiva, se pronunciar sobre a fala do Boric, né? Fugiu da questão, né? Ah, e acho até que, em si, fez bem não ficar polemizando. Agora, isso não significa que o Brasil possa chegar depois, né, o governo brasileiro, dizer: olha, fizemos a coisa certa na Venezuela. Não fizeram, só fazem a coisa errada na Venezuela, né? É óbvio. E aí a gente vê então agora essa puxada também do assunto, refletindo nas opiniões políticas em diferentes tipos de pleito. Agora a gente tratando aqui rapidamente também da eleição municipal, né, Reinaldo? Só para a gente fechar o bloco da parte Claro, inicial da porque... discussão do. Não, por Isso. favor. Não, desculpa, te Não, eu ia cortei. só amarrar isso para voltar rapidamente para a gente fechar de eleição, porque querendo ou não também é uma escolha falar ou não. A gente entende ali das estratégias de campanha política de cada um deles. A gente está na expectativa para o Datafolha hoje. A gente vê essa questão acirrada ali no topo entre Nunes e Boulos. Ele agora se pronunciando, então condenando a situação aí de forma mais enfática da Venezuela. Eu queria só fechar o tema das eleições quanto a isso e já acrescentando também a notícia da medida protetiva do marqueteiro do Ricardo Nunes, que foi negada pela juíza que estava tratando da decisão, dizendo que foi um caso pontual. Queria sua avaliação nele também para a gente fechar esse bloco de eleições municipais aqui de São Paulo, tio Rei. Um último ponto, então, pegando a primeira parte da sua intervenção: por que é que a eleição da Venezuela, a questão venezuelana vira tema da eleição aqui, né? E não tem como não virar. Vira porque qual é o norte das campanhas das esquerdas democráticas e tal, né? Olha, nós defendemos a democracia, nós defendemos as liberdades, nós somos contra as opressões econômicas, nós defendemos os interesses populares, e vocês tendem a defender programas da elite brasileira, etc. e tal, né? Isso é, isso é o ânimo, isso é o espírito de uma campanha de um partido de esquerda. Ou, se quiser, de uma frente progressista, de um partido progressista, né? Voltando ao livro clássico do Norberto Bobbio, Direita e Esquerda, né? Em última instância, diz lá o Bobbio, que não era um esquerdista, qual é a essência da luta da esquerda? A essência da luta da esquerda é a justiça social, né? A essência da luta da direita é a ideia da liberdade econômica com ordem. Estamos falando aqui de posicionamentos democráticos, tá? Se você diz que a essência da sua luta é a justiça social, evidentemente, em algum momento alguém vai perguntar: mas liberdade é importante? E aí é essencial que se diga: não, liberdade é constitutiva da própria justiça social, né? A democracia é constitutiva da própria justiça social. Isso deveria estar claro no Brasil desde 1979, quando Carlos Nelson Coutinho, o maior gramsciano que o Brasil teve, escreveu o texto A Democracia como Valor Universal. Agora, alguns setores de esquerda não entenderam isso direito, têm certa dificuldade de vocalizar isso, e é claro que a direita usa isso para dizer: e você que defende a ditadura da Venezuela? Né? E com alguma frequência, esquerdistas aqui no Brasil são rebarbativos ao responder, né? Não deixam claro: não, não defendo. Acho aquilo um lixo. Acho que ele cara um ditador, porque é o que ele é. Nem se pode alegar que a ditadura dele levou bem-estar à população. Porque pode haver ditadura que leve bem-estar? Pode. Aí a ditadura é defensável? Eu continuo achando que não. Mas isso pode acontecer. Negar que o regime chinês, que não é uma democracia, tenha tirado 600 milhões da miséria é negar o óbvio.
Ainda assim, você admira aquele modelo? Não. É preciso ter clareza sobre essas coisas. E se um progressista não tem, é claro que até o Pablo Marçal, que fala aquelas coisas do fim do mundo, até o Nunes, que está sendo apoiado pelo Bolsonaro, um golpista, usa a questão da Venezuela contra o Boulos, vinha usando, né? Sendo o candidato de um golpista que tem a cara de pau de fazer campanha contra, de se manifestar contra a obrigatoriedade de vacina e distanciamento social. No pior momento dessa campanha. O pior momento dessa campanha foi essa fala do prefeito. Não foi nem soco na cara, nem cadeirada. Esses foram os mais patéticos, né? Então, é preciso que. É claro que isso vai ser tema. Vai ser tema e é normal que seja. Não adianta falar, quero discutir o Brasil, não quero discutir a Venezuela. Não tem essa. Porque quando se discute, quando a Venezuela é trazida, à baila, se quer saber qual é o compromisso que se tem, então, com as liberdades individuais, com as liberdades públicas, né? E é claro que você pode perguntar qual é o compromisso que o bolsonarismo tem com essas mesmas liberdades individuais, liberdades públicas, considerando seus aliados fascistoides mundo afora, né? Mas isso tinha que ser trazido, sim, e é muito bom que o Boulos tenha falado isso com clareza, sem ambiguidade, né? Quanto à questão do Duda Lima, é claro que é detestável o que aconteceu, né? Agora, para você impor medida, eles vão recorrer, eu acho que recorrendo perdem. Para você impor medida protetiva contra alguém, é preciso mais do que assim um ambiente crispado de opositores, de opositores políticos, haver um soco, não sei o quê, lamentável, mas também acho, a menos que se demonstre que o tal Naruel, né? É isso? Medina, é isso? Acho que é Naruel Medina, Medina, Naruel. se a minha memória não falha, Naruel menos Medina, que isso mesmo. Naruel Medina, a menos que se prove que o tal do Naruel Medina sistematicamente ameaça o Duda Lima, tem ameaçado outras vezes, eles têm uma convivência necessária, uma convivência que acaba sendo quase forçosa, quer dizer, as circunstâncias impõem que eles tenham de conviver, mas não é isso, né? Então, agora, por causa dos debates, sei lá, tem mais dois ou três, eventualmente pode se cruzar, né? Evidentemente, eu espero que os órgãos que vão fazer o debate, caso o seu Medina apareça, diga, o senhor não entra, né? Porque, evidentemente, as pessoas têm o direito de deixar entrar na sua casa quem elas quiserem, né? E nas suas empresas, né? Não, o senhor aqui não entra, o senhor não vai participar desse debate, né? Não vai entrar nessa empresa, porque não tem comportamento adequado para tanto. Agora, não ter dado a medida protetiva, eu acho que é compreensível, ainda que isso possa ser assim, puxa vida, tal, né? Que a medida protetiva, o espírito dela é outro, não é assim, existem dois inimigos ou um adversário, tiveram uma briga de rua, ela toma medida protetiva. Fosse assim, a justiça viveria de... A justiça viveria de dar medidas protetivas, né? As pessoas ficam brigando todo dia, né? Imagina medida protetiva contra o vizinho, né? Aí como é que faz? Quem é que não entra em casa? Não, é compreensível que assim seja. Medida Embora... recorrentemente usada muito também para a questão de violência contra a mulher, questões de Sim, mas recorrência ali muito importantes em que se tem, acho que é um exemplo prático de se entender, né, das questões de... perfeito. Porque aí sim, quer dizer, é o marido contra a mulher. Eles moram na mesma casa ou moravam na mesma casa até a medida protetiva. E aí ela é importante. É o namorado em relação à namorada. Ou o contrário. Enfim, existe uma relação estabelecida entre eles, né? Que não está dado aqui.
Agora, isso não implica que não se possa entrar com outras ações na justiça, acredito que já Sim, tenha entrado, sim. né? E que estão em curso E de investigação também como um todo. merecidas, e merecidas, né? Numa campanha em que, nós falamos ontem aqui, a Carmen Lúcia tem que fazer uma conclamação contra a violência. É uma vergonha, né? E a reação um pouco assim, meio assim, dos candidatos, ou de alguns deles, né? Que, não, até o Pablo Marçal disse que não pode evitar o debate, né? Que é o que se tem no debate, inclusive, de certa forma, até justificando casos de violência nesse sentido, e a gente vê vergonhas em todos os sentidos, em diferentes frentes de eleição, né, Tio Rei? Queria